Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. No Evangelho deste domingo, nós contemplamos essa cena onde Jesus Cristo vai ao encontro dos seus discípulos, caminhando sobre as águas. No Evangelho de hoje, nós temos muitos sinais, muitos elementos simbólicos que, diante daquele fato extraordinário, nos trazem ensinamentos para a nossa própria vida. Por isso que nós vemos, diante do texto sagrado, esses elementos que vão nos respondendo e correspondendo ao anseio do nosso coração. Logo no início, o evangelista vai dizer que depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Aqui nós temos o primeiro ensinamento, porque esse entrar na barca para sair de uma margem, atravessar o mar para outra margem, significa aquilo que é o nosso percurso aqui nesta terra. Porque nós somos indicados por Cristo a entrar na barca. A barca é o símbolo da igreja. Sair de uma margem, a margem é o lugar da segurança, que é o próprio Deus. E uma margem, a margem de partida, representa a criação, onde nós fomos criados por Deus e fomos colocados nesta terra, nesse tempo. O mar é o símbolo deste tempo. Esse tempo que é agitado, esse tempo que é atribulado, que os ventos e as ondas balançam a nossa vida. O mar representa a insegurança deste mundo, mas a outra margem representa a eternidade, a vida eterna, o reino dos céus. Por isso que na barca, na igreja, nós estamos navegando neste mundo rumo ao reino dos céus, para outra margem. Mas diante dessa travessia, nós temos as tribulações, o mar bravio, os ventos que nos sacodem, essas adversidades da nossa viagem que podem nos atrapalhar, mas não podem nos fazer desistir do nosso caminho, nos fazer perecer. Por isso que nós precisamos ter a atitude de Jesus Cristo, porque Jesus, quando manda os discípulos ir à frente, ele tem uma atitude de ir para o alto da montanha para rezar, para estar a sós com o Pai do céu.
essa deve ser também a nossa atitude. Essa atitude de estarmos no lugar de convívio com Deus, para crescermos na intimidade, na amizade, para que assim nós possamos realmente aprender a discernir a presença de Deus que vem ao nosso encontro. Por isso que nós vemos Jesus Cristo indo ao encontro desses discípulos. E o evangelista vai relatar que era por volta das 3 horas da manhã. As 3 horas da manhã representa o lugar do descanso, porque nesse horário todos estão descansando. Mas aqueles discípulos que estavam no meio do mar, eles não descansavam, mas eles estavam apavorados, remando contra o vento que ali estava levando a barca para outro lugar e fazendo com que eles perecessem. Por isso que quando Jesus Cristo vai ao encontro deles, essas 3 horas da manhã representa justamente aquilo que é a vida atribulada. Porque quando nós estamos vivendo uma tribulação ou estamos emocionalmente abalados, quando nós não conseguimos realmente ter segurança na nossa vida, nós perdemos o sono, nós não conseguimos descansar e nós vamos comprometendo a nossa vida, o nosso bem-estar nesta terra. Por isso que Jesus Cristo ele vem nesse momento de dificuldade da nossa vida. Ele vem caminhando sobre as águas, ele vem caminhando sobre as tribulações, sobre as adversidades, sobre as dificuldades da nossa vida e vem ao nosso encontro. E nós precisamos ter esta docilidade para acolher esse que vem ao nosso encontro. Por isso que Jesus, indo de encontro àquela barca que estava sendo agitada pelo mar e pelos ventos, nós vemos que Jesus Cristo, ele vai se aproximando. Aqueles discípulos vão achar que é um fantasma e vão gritar de medo, porque assim também é a nossa atitude. Quando muitas vezes nós nos deparamos com a tribulação, às vezes nós ficamos desesperados, com medo, mas geralmente o desespero e o medo vêm quando nós confiamos somente nas nossas próprias forças, na nossa própria vontade. E aqui nós temos esse ensinamento que nós devemos nos abandonar em Deus e ter o foco firme no próprio Deus, em Jesus Cristo. Porque quando nós tiramos o foco de Jesus Cristo, nós começamos também a perecer. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz esse outro ensinamento. Porque Jesus ele vai chegando próximo daquela barca. Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus vai dizer: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Veja que aqui Pedro ele já estava começando a caminhar sobre as águas, mas quando ele começa a se distrair com os ventos, com o mar bravio, ele tira o foco de Jesus Cristo, ele começa a afundar, porque assim é a nossa vida. Quando nós colocamos o problema da nossa vida diante dos nossos olhos e tiramos o foco de Jesus Cristo, nós começamos a perecer, porque nós não conseguimos mais ver a presença de Deus, perceber a presença de Deus que vem na nossa vida. Nós não conseguimos mais perceber a obra de Deus acontecendo através das circunstâncias da nossa vida. Por isso que nós precisamos estar com foco sempre em Jesus Cristo. Porque quando nós tiramos o foco de Jesus Cristo, nós começamos a nos distrair com as tribulações, com o pecado, com as adversidades do nosso dia a dia, com as frustrações. E nós precisamos entender que nenhuma frustração, nenhuma adversidade e tribulação pode nos roubar a atenção de Jesus. Por isso que Pedro vai começar a afundar.
E nós precisamos ter esse cuidado para não afundar diante da nossa vida. Por isso que para que nós possamos perseverar, suportar e superar esse mar bravio da nossa vida, desse tempo, para alcançar o reino dos céus, nós precisamos dessas 3 atitudes: de vida de oração, de dedicar tempo a Deus. Precisaremos estar fiéis à igreja, à barca de Cristo, que conserva a verdadeira fé, o dom teologal, e principalmente não tirar o foco de Jesus Cristo, porque o nosso foco, quando está em Deus, nada pode nos roubar a atenção. Quando o nosso foco é Deus e o reino dos céus, nada nessa vida nos causa desespero e medo. Podemos ter tribulações, sofrimentos, mas nós conseguimos sempre ressignificar todas as coisas. Essa é a vida que nós precisamos aprender a viver, que nós precisamos aprender com o próprio Cristo. E assim nós vamos crescendo, dia após dia, nessa entrega total a Deus, para não nos permitir afundar nesse mar bravio da vida, mas que possamos caminhar sobre as águas, sobre as tribulações, sobre as inseguranças, sempre confiando em Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.